Boa, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o momento mais importante da, da nossa vida, né? Que é o nascimento. E esse assunto hoje, que talvez é a grande pergunta, a mulher espera os 9 meses e aquela expectativa é qual é a hora que eu tenho que ir para a maternidade. Nós fizemos essas palestras na época que a gente tinha condição de fazê-las ao vivo, né? Hoje a gente está fazendo essas palestras online. E o que é a hora P? Eu gosto muito de uma frase que diz que o trabalho de parto é o menor e mais importante caminho a ser percorrido. Talvez seja o menor caminho da nossa vida e que está relacionado com... Vamos entrar aqui com a doutora Alessa, né, que é minha companheira, e ela já está conectando. Aí, Alessa. Então, Alessa, eu estava falando sobre o trabalho de parto, né? Eu acho que é o grande momento da nossa vida. Outro dia eu estava conversando com uma grávida e ela falou: Marco Aurélio, será que eu vou saber? Eu sempre falo que trabalho de parto, eu procuro dar uma definição da física, do que é trabalho. Trabalho na física, muitos colegas lembram, né, mesmo os que não são da área das exatas, que trabalho é força vezes distância, ou força vezes deslocamento. Então, eu gosto de falar isso porque essa preocupação, como é uma... E você nunca viveu essa situação, o que acontece? Você não tem uma percepção do... É um desconhecido, né? A gravidez é muito misteriosa e o parto também, a gente só vai saber como ele é para cada um e cada gravidez é um parto diferente, né? E nós vamos ter essa percepção. Mas, assim, é impossível, né, você não perceber, porque as contrações, o que define trabalho de parto são as contrações regulares, periódicas, né? E também o que define alguns outros sinais. Eu sempre hoje, a gente, nesse mundo tecnológico, né, nós temos, por exemplo, os acessos a aplicativos, né? Hoje a gente tem aplicativo que acompanha a gravidez e tem aplicativos que facilitam um pouco essa referência das contrações, que são os aplicativos que você tem ali, geralmente é Contractions Time, que você, o marido, né, principalmente, pode ficar acompanhando. Nós temos as contrações que são contrações de preparação para o parto, que são hoje conhecidas como treinamento, e tem as contrações também de Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento são as de Braxton Hicks, que é muito interessante, que foi um obstetra inglês no século XIX, que percebeu e estudou essas contrações. E são contrações que vão preparando. Agora, o que define o trabalho de parto são contrações rítmicas, periódicas, que começam, às vezes, com a frequência muito pequena e vai aumentando a frequência e a intensidade. E a gente considera que o momento de se avaliar é quando as contrações estão de 5 em 5 minutos, durando quase um minuto. Eu queria que você falasse um pouco também, Alessa. Vamos passar essa referência, o que você diz para as grávidas em relação desse momento, e você, como mulher, pode falar muito bem disso.
Olha, a gente sempre orienta isso mesmo, né? O trabalho de parto, ele pode começar, o início fisiológico mesmo, o trabalho de parto é através das contrações. As contrações intermitentes, né? Elas podem começar numa fase anterior ao trabalho de parto, que a gente chama de fase latente, que são mais espaçadas, às vezes são bem dolorosas, mas são mais espaçadas e não são contrações eficientes, elas são incoordenadas, né? São suficientes para poder estar dilatando o colo, para poder estar iniciando um trabalho de parto ativo. Essas contrações, eu acho que a mulher tem mais dúvida, né, em diferenciar essas contrações das Sim. contrações realmente de início de trabalho de parto. Porque algumas sentem mais e outras sentem menos. Então, às vezes, na dúvida, o melhor é avaliar e estar orientando. Mas, realmente, o início do trabalho de parto mesmo, a gente considerado a presença de 2 contrações, no mínimo, em 10 minutos, né? No caso de 5 e 5 minutos, com duração de aproximadamente 1 minuto cada uma. E essas contrações, elas evoluem. O espaço entre elas, geralmente elas diminuem, vão aumentando a intensidade e aumentando a frequência. Então, elas não param. As de treinamento, às vezes, elas dão espaço, entendeu? Elas ficam, pode acontecer de hora de 30 em 30 minutos, mas depois pode ter outra dali a 2 horas, ou dali a 6 horas, entendeu? Então, elas espaçam. As de trabalho de parto mesmo, ativa, elas não espaçam. Então, eu acho que a maior dúvida fica, né, a dúvida é saber ou não se você está entrando em trabalho de parto. Então, aí precisa realmente de fazer uma avaliação obstétrica, entendeu? Para poder estar orientando. O aplicativo, né, que a gente recomenda, que é esse que você falou do Contractio, né? Ele realmente é bom, entendeu? Mas aí às vezes você está medindo contrações de treinamento de 1 minuto e meio, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente tem que sempre estar orientando, principalmente aquela primeira mãe de primeira viagem que a gente fala, né? Que é o primeiro filho, tá? O trabalho de parto também, ele pode se iniciar depois da rotura das membranas, né? Que eu acho que é o que a gente fala, né? Como que todo mundo espera que as contrações ocorram primeiro. Mas, às vezes, a bolsa pode romper antes de iniciarem as contrações, que é a perda do líquido amniótico. Aí você pode falar um pouco também sobre isso agora, né? Eu acho que os sinais, né, da fase ativa são as contrações periódicas, né, durando aí quase 1 minuto. Então, é uma coisa muito difícil da mulher não perceber, né? Essas contrações são dolorosas, mas muitas vezes, nessa fase inicial, são suportáveis. E outro sinal muito importante é a perda do líquido amniótico. Eu falo que como identificar a perda do líquido amniótico? Você pode perder, além do líquido amniótico, a grávida pode perder, às vezes, urina, né? O bebê comprime a bexiga dela e há uma perda. Por que é importante você falar sobre a grávida ter consciência dessa perda de líquido? Eu falo que o líquido está dentro de uma membrana que protege o bebê. E mais de 24 horas de perda de líquido amniótico, né, de ruptura da bolsa, existe um risco muito grande de infecção para o neném. Então, isso é uma observação que a mulher, mesmo que ela esteja em dúvida, às vezes é importante, né, Alessandra, a grávida ir até a maternidade para avaliar. É. E- Mas a perda de urina é o que mais confunde, na verdade, né? Aí a gente pode orientar também a diferença de cheiro, né? Tentar ver o líquido, ele tem um cheiro mais característico, né? De água É, sanitária, e a urina, cheiro de urina mesmo. Mas realmente o que confunde são aquelas pequenas perdas, né? Não é porque quando tem a ruptura da membrana que molha mesmo, não tem muita dúvida, né? muita dúvida. Mas as pequenas perdas realmente geram muita dúvida É, nas
gestantes? O que eu falo no consultório, eu acho que é uma fala muito importante. Primeiro, o seguinte: o líquido amniótico, as características de cor. Eu faço uma referência com água de coco. Ele não é um amarelo, né? Ele é um branco, às vezes, né, em casos excepcionais, pode estar esverdeado, mas isso é exceção. Se está também, você consegue identificar, porque o verde é quando está tendo uma perda de mecônio, existe uma preocupação maior, mas aí você não vai ter dúvida também, se ele tiver com a cor escura. Mas o líquido lembra água de coco. Às vezes, quando tem muito verme, ele fica até um pouco leitoso. E como saber se é líquido ou é xixi, né? Eu sempre comento com as grávidas, eu falo, olha, a grávida tem um olfato absurdo, né? A mulher já tem um olfato melhor do que nós, homens. Então, vocês têm uma percepção de cheiro, que eu acho que isso é até da natureza feminina, e que na gravidez fica até mais aguçado. A mulher grávida ela tem uma percepção muito do cheiro. E o cheiro do líquido amniótico, ele tem um aspecto de um cheiro que eles falam água sanitária, mas é um cheiro diferente, né? É, E o cheiro de urina, você tem um cheiro característico que a gente consegue também perceber. E uma grande diferença que eu falo sobre essa questão da perda de urina é quando você perde urina, quando a bexiga está muito cheia. E você vai no banheiro e esvaziou a sua bexiga, a urina para de sair. Já o líquido amniótico, não, é uma perda incontinente, você não consegue segurar. Eu sempre falo, olha, e continua saindo, pode sair muito líquido, porque o líquido amniótico, muitas grávidas às vezes não sabem, eu falo, olha, a maior parte do líquido amniótico é xixi do neném, né? Nessa fase da gravidez. Então, ele continua sendo produzido. Então, você tem, às vezes, ruptura de 12 horas que você toca, faz um toque para avaliar a dilatação e você consegue ver a perda do líquido. Queria que você falasse um pouco também sobre essa observação. é o que eu falei, que a perda do líquido, se é uma perda grande, não tem muita dúvida, né? A dúvida maior é quando em pequenas quantidades, porque a cabeça do neném nessa fase já pressiona um pouco a bexiga, a capacidade da bexiga de armazenar a urina diminui e às vezes há pequenas perdas e a urina às vezes está mais pela quantidade de líquido, dependendo da quantidade de líquido que a gestante ingere, a urina às vezes ela é bem mais clarinha, né? Sem cheiro, bem mais diluída. Então, tem essa dificuldade de diferenciação e às vezes necessita de uma avaliação, né? Mas, enfim, contrações, e pode ser, então, o trabalho de parto ele pode ser iniciado pelas contrações, né? Ou pode ocorrer a perda a ruptura da bolsa, da amniótica, mesmo sem o início das contrações. Exatamente. Então, aí já está determinando que o parto vai acontecer. Isso nós estamos falando em gestações a termo, né? Gestações acima de 37 semanas. Então, como conduzir? Qual é a hora de ir para a maternidade? Entendeu? As contrações nós já definimos, são as contrações efetivas, né? De início de trabalho de parto, de fase ativa de trabalho de parto, a cada 5 minutos, durando de 30 segundos a 1 minuto cada uma. A intensidade aumenta, a frequência e a intensidade aumentada. No caso da perda, da ruptura das membranas, o trabalho de parto, as contrações podem se iniciar logo depois ou pode demorar até horas, né? Para poder serem iniciadas. Se a gestante for uma gestante que não tiver um risco aumentado, um estreptococo positivo, primeiro tem que ser avaliada. Ela pode até aguardar o início do trabalho de parto espontâneo, né? Sim.
Se ela for positiva para Streptococcus, ela pode internar e tomar um antibiótico e aguardar também o início do trabalho de parto internada, né? Fazendo a profilaxia, antibiótico profilaxia, né? E pronto, aí chegou a hora de ir para a maternidade, né? Dentro dessas opções. Aí chegou a hora de ir para a maternidade, aí começa o trabalho de parto. Então, nós temos as fases do trabalho de parto. A primeira fase, que é o período de dilatação, onde as contrações vão aumentando e elas vão surtindo efeito sobre o colo e vão dilatando o colo. Geralmente, dilata o colo 1 centímetro por hora, geralmente, que é o que a gente orienta, né? E aí a gente acompanha o que a gente chama de a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase de dilatação. Entendeu? E o que é que a gente pode fazer? Como é que é essa fase, né? Na maternidade, onde pode ser acompanhado, entendeu? O que pode ser feito para poder a gente ter a mulher consiga, né? Consiga ter o parto normal, chegar ao parto normal. Então, assim, primeiro a gente tem que olhar o plano de parto da gestante, né? Ver o que ela optou, as escolhas que ela fez, entendeu? A ambiência, nesse caso, é importante, né? Todas as maternidades que a gente trabalha atualmente, elas têm suítes de parto, né? Então, se for uma opção da gestante, ela pode estar dessa suíte de parto, né? Onde vai ocorrer menos intervenções, o ambiente é um ambiente mais silencioso, né? Que tem menos, né? Menos interferência externa, entendeu? Isso ajuda muito, né? O obstetra ao lado, né? Fazendo a monitoração dos batimentos cardiofetais, entendeu? E o direito que ela tem também de estar com acompanhante de livre escolha. No final, eu vou falar um pouco sobre o momento atual que a gente está vivendo, né? Como algumas coisas poucas coisas que mudaram na assistência ao parto nas maternidades por causa da pandemia do coronavírus, né? Primeiro a gente fala um pouco sobre esse momento, né? Você falasse sobre esse momento dessa fase aí do trabalho de parto. O parto, né? O parto mesmo, né? E depois a gente entra nas mudanças. A gente abordou 2 sinais muito importantes, né? Que são as contrações e a ruptura da bolsa. O que a gente trabalha com essa proposta do parto, né, respeitoso, muitas vezes, que é muito importante essa hora de definição do parto, de não ir, às vezes, muito cedo para a maternidade, né? Muitas vezes é importante, está em dúvida, vão avaliar. Mas se nós examinamos, achamos que o parto ainda está de uma forma tranquila, que você pode esperar, essa questão da ambiência é muito importante. Por isso, às vezes, eu que sou um obstetra mais antigo, né? E o que ocorre? A questão da bolsa rota, quando a perda de líquido amniótico, na minha época, muitas vezes a gente nem tentava um parto normal. Já partia para uma cesariana, porque não tínhamos também tantos recursos para a indução do parto, né? Então, se a bolsa rompeu, a grávida é estrepto negativo, né? Não tem uma bactéria que pode aumentar o risco de uma infecção, então a gente pode esperar, não temos que internar de uma forma assim imediata, porque a maioria das grávidas, um grande número de grávidas, talvez uns 50%, né, Alessandra? Mesmo que a bolsa rompa antes de ter as contrações, depois de 6 horas, depois de um período, elas entram em trabalho de parto espontâneo. E a gente pode também usar, no caso, se ela não entrar, hoje a gente utiliza mais a prostaglandina, né, o misoprostol, que você aplica na cavidade vaginal e aguarda uma resposta mais espontânea do organismo. Eu sou da época que só tinha
oxitocina, e era uma coisa muito dolorosa, né? É, Você não. aplicava e além de ter muita dor, o resultado era muito limitado, com um risco grande de sofrimento fetal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da indução, do que você pensa. Na verdade, na gestante estrepto negativa, ela pode voltar para casa, guardar o início espontâneo do trabalho de parto, se movimentar, né? Tem algumas terapias, né, que podem ser feitas, exercícios para poder estimular o trabalho de parto. Mas a maioria, porque quando a bolsa rompe, já libera prostaglandina no colo do útero, a grande maioria entra em trabalho de parto nas primeiras horas, né? Sim, Se por acaso não entrar, a gente interna a gestante e pode, depende se não tiver contrações, iniciar a condução que a gente faz do trabalho de parto com o uso do misoprostol. Hoje em dia a gente usa mais o misoprostol mesmo para amadurecer o colo e amadurecendo esse colo iniciar as contrações, né? As contrações geralmente, quando são conduzidas com misoprostol, são mais eficientes do que com ocitocina, porque elas são mais coordenadas. As da ocitocina são mais incoordenadas e podem levar até mais a uma hipercontratilidade, até um comprometimento assim, né, do bebê dentro do útero. Entendeu? Nessa internação, né, é muito importante que a mulher se movimente nessa fase, entendeu? De dilatação do colo, de indução, se precisar de indução, ou a paciente a gestante já em trabalho de parto, é muito importante que ela se movimente, entendeu? E que, dependendo da opção dela ou não por analgesia, né, que ela use antes, se ela optar por analgesia, que ela tente antes usar os métodos não farmacológicos de alívio da dor, né, para evitar, a gente evitar a internação precoce e uma anestesia precoce também, para não ter uma parada dessas contrações, uma diminuição, né, dessas contrações. Mas isso depende muito do plano de parto. A gente respeita muito as opções da sim, gestante, né? Então, tem esses métodos não farmacológicos de alívio da dor que ajudam muito. O chuveiro, né? A água é o melhor método não é, farmacológico de alívio da dor, né? Hoje em dia, tem a banheira também, que pode ser usada com algumas ressalvas, né? Por causa da época do coronavírus, mas é usada também. Então, é a sim, água morna aí, né? As condições para poder estar usando banheiro, chuveiro, não estar em analgesia, ainda ter feito analgesia, né? Os movimentos com a bola de Bobot, com a movimentos de agachamento, treinamento, movimentação de uma forma geral, verticalização, né, da gestante, entendeu? Então, assim, evitar que ela ficar só deitada, só mais parada, porque senão a movimentação ela é muito importante para poder ajudar na evolução adequada do trabalho de parto, né? No momento da internação também, não falar com ela para não comer nem beber nada, entendeu? Porque já está sentindo dor. E ainda ficar em jejum, né? Aí já é sacrifício demais. Então, tomar bastante líquido, né? Pode comer, levar castanha, levar alguns alimentos mais energéticos para ela ter força para suportar, né? Porque realmente tem que ter força, entendeu? Tem que ter uma preparação, já teve a live de uma preparação perineal, né? Uma preparação para poder suportar esse momento do trabalho de parto. Entendeu? Então, realmente é muito importante o movimento e não ficar em jejum, né? Não passar fome, não passar sede, é. né? O sinal, né? E Pode aquelas ser. que optarem pela analgesia, ter um momento certo, né, de optar, entendeu? Que a gente fala que é elas que decidem mesmo, elas que vão saber até onde elas dão conta e a gente vai orientando, falando como está aquele momento que elas estão escolhendo para tomar analgesia. Então, as que escolherem analgesia, lógico.
né? Aí, se você quiser falar um pouco sobre isso, dessa fase. Não, acho que tá bem elucidado. Agora, o que é desses sinais, nós não falamos do tampão mucoso, até porque ele não é tão importante, mas a gente relata, né, que é um sinal premonitório, né, que pode vir do trabalho de parto. O tampão é um muco, uma secreção, que às vezes sai com um pouco de sangue. Esse sangue, hoje até brinco, assim, às vezes quando tem álcool gel, né, a gente tem álcool gel, eu falo, é uma coisa assim parecida com esse álcool gel, só que é um pouco mais denso, né? E quando o colo começa a dilatar, há uma eliminação do tampão muco-sanguíneo. Agora, a gente tem que alertar, e é muito importante, sobre sangramento, né? Porque essa hora do parto, eu tenho uma grávida mesmo, que a gente estava conversando, que ela teve um trabalho de parto que não tinha placenta baixa, não tinha nenhuma evidência que pudesse vir a ter uma complicação, e ela começou o trabalho de parto e começou a ter um sangramento muito intenso e que acabou evoluindo para uma cesárea. Então, eu queria esse sinal, eu falo, olha, sangue vermelho é sinal de alerta, sempre, né? Então, é importante a gente alertar que não é, felizmente, esses sangramentos de periparto, né, ou antes do parto até, podem ocorrer, mas não são tão comuns. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas possíveis complicações de hemorragias durante o parto. Sinais de alerta, o sangramento é um dos principais, né? Ele pode acontecer no caso de um descolamento prematuro de placenta, né? No descolamento da placenta, ele às vezes sangra, às vezes não, mas às vezes dá só a barriga só fica dura, a gente fala de hipercontratilidade uterina, ou hipertonia uterina, a barriga fica dura o tempo todo, não é as contrações não vêm e voltam, é uma contração contínua. E um sangramento aumentado. O tampão geralmente sai com sangue, mas junto com aquele muco, né? E aquelas pacientes também que entram em trabalho de parto e tem uma dilatação mais rápida, elas podem ter um sangramento maior, que é o sangramento de colo, entendeu? Não é uma hemorragia, mas pode ter um sangramento maior, mas sempre tem que estar avaliando esse sangramento. Agora, realmente, se tiver um sangramento grande, com ou sem dor, tem que estar sendo avaliada, porque pode ser um sinal de alerta na gravidez, né? E Sinal tem de que ser alerta. avaliado já na maternidade, né? Porque Isso, aí tem que ser avaliado. tem que, Sobre. né? Mas eu acho que é isso. O processo, né, do trabalho de parto, e aí fica a questão da duração, né? Quanto tempo que vai acontecer o parto, né? Eu falo na maioria das vezes que a grávida fala, e se meu bebê resolver nascer, eu não perceber? Falo, olha, isso é quase impossível, né? Mas existe partos rápidos que eu falo que fosse tão fácil, a gente não precisava nem de obstetra, né? Mas geralmente um trabalho de parto, um primeiro filho, pode durar 8, 10 horas e até 12 horas, né? E um segundo filho, quando é muito rápido, às vezes umas 5 horas, 6 horas. Mas eu gosto de falar isso porque muitas vezes, como a gente, os partos, né, que nós damos assistência a nível de maternidade, a mulher fala: será que vai dar tempo a grávida? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? E tem toda uma questão, né, de preparação, de fazer a mala, que a gente Não, recomenda dá. deixar a mala pronta, né, é melhor. Mas tem situações que às vezes não dá, né? Eu tive uma grávida que eu fiz o parto dela já esse ano, eu fiz o parto dela e ela teve um bebê no ano passado, e ela ficou arrumando a mala, né? E arrumando, arrumando.
E quando aconteceu o parto, quando ela veio para me avaliar, já estava com 7, 8 centímetros. Isso foi bom porque foi um parto muito rápido, né? Mas, às vezes, é bom já ter essa preparação, né? Para deixar as coisas mais preparadas, porque, na maioria das vezes, o parto ele pode demorar 8, 10 horas, mas tem alguns partos que são as exceções que são mais rápidos, né, Alessandra? Uhum. Geralmente partos de quem já teve parto normal anterior, né? Depende muito também se não interna antes da hora, né? Esse momento da internação eu acho que é importantíssimo, né? Se internar mais numa fase mais ativa de trabalho de parto, né? Para evitar a internação prolongada, o estresse, o cansaço materno, a exaustão, né? Isso depende muito também das escolhas, né? A gente trabalha com escolhas, então, assim, depende muito das escolhas. Mas internar na fase ativa do trabalho de parto realmente é o melhor momento. É o ideal, né? Esperar ter uma dilatação, porque não é só as contrações, né? Muitas Uhum. vezes, às vezes, as contrações estão numa frequência e tem que você observar se essas contrações estão sendo eficazes. E o ideal, né? Muitas vezes, se você for observar, se você interna uma paciente com 2 centímetros, às vezes até com 3, um colo não muito maduro, pode demorar muito tempo e acaba você, a própria grávida, ficando muito desgastada, principalmente a grávida, né? De horas de espera internada dentro de um ambiente. Não é o ambiente dela, né? É um ambiente diferente, apesar que hoje a gente tem a suíte de parto. Hoje, Uhum. eu acredito que Belo Horizonte seja a capital do país com melhores condições para o tipo de parto que hoje as mulheres que estão mais conscientes desejam ter, né? É. E sobre os tipos de parto, né? Aí passa esse período de dilatação, né? E entramos na segunda fase do trabalho de parto, que a gente chama de período expulsivo, né? Aí eu queria que você comentasse alguma coisa sobre esse período expulsivo, Rafael, na sua experiência. É, eu acho que o momento, o período expulsivo é o que a gente chama de, né, que seria o parto. Tem as 3 fases, né? Antes do período expulsivo, você tem a fase de dilatação, que é a mais demorada e que talvez tenha mais o momento mais importante, que é, como diz, né, a menor e mais o menor e mais importante caminho a ser percorrido, que é justamente quando o colo do útero se dilatou completamente e o bebê começa a forçar para nascer. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que eu posso dar meu depoimento como obstetra que passou por várias fases, né? E, e hoje, graças a Deus, eu sinto que nós vivemos um momento melhor, né? Eu estava comentando com uma grávida que trabalhei numa maternidade que a participação da mulher, até no parto normal, eles limitavam, dando medicamentos na hora do parto, do período expulsivo, que tiravam a consciência da mulher. Então, para quem quer ter um parto normal, tanto no período de dilatação, a mulher ter uma atividade, um movimento, isso já está comprovado, que se a mulher movimenta durante o parto, isso facilita o parto. E também no período expulsivo, né? Hoje a posição vertical para o período, para o trabalho de parto, no período expulsivo é a melhor posição, por quê? Porque você está contando com a gravidade, a mulher consegue fazer força, e isso eu quando comecei,
na obstetrícia aqui em Belo Horizonte, a gente promoveu algumas palestras, trouxemos até um dos grandes perinatologistas da América do Sul, ou talvez da América Latina, que é o Caldeiro Bárcia, e ele falou da experiência até do parto da neta dele, né? Que ele acompanhou e viu ela movimentando e que foi um parto muito mais rápido, muito mais tranquilo. E na posição vertical, no período dos puxos, que eu falo com que o que ocorre? A mulher não precisa ninguém ensinar ela a ter um filho. Eu falo que já vem no soft, ou no chipzinho lá, ela está lá ensinando. E se é um parto sem intervenção, no período expulsivo, o que ocorre? Os puxos, a mulher tem vontade de expulsar o bebê. Assim, ela não é uma coisa que é Ela não automática. consegue controlar. Ela não controla. O que atrapalha, entre aspas, né, que é a analgesia. Por isso que o parto, o período expulsivo, tem que ser uma analgesia muito bem feita, o colega não pode carregar na mão e tem que ser a peridural contínua e que permita a mulher de se posicionar em posições que vá facilitar a saída do bebê, né? Isso é muito importante. E no período expulsivo, você tem toda a equipe ali do lado da grávida. Nós trabalhamos muitas vezes com dois, né? Na maioria das vezes, a gente trabalha com dois obstetras e que ficam ali escutando, acompanhando, incentivando, vamos fazer força. Então, você tem variações na posição. Às vezes, a posição em decúbito dorsal, que é a posição tradicional, né, por muitos anos, que passou a ser a posição tradicional, a mulher às vezes sente mais à vontade nessa posição. Então a gente tem que respeitar essa questão da posição do parto e a não ser em algumas situações que você tem que ter um parto que pode ser o necessário, que não são a maioria dos casos, de às vezes usar algum instrumento, como o vácuo extrato, ou mesmo o fósforos, que é a posição deitada. Você não tem outra posição, né, que é na posição tradicional, né, numa mesa de parto. Mas é isso, eu acho que é o momento que chegou ali o nascimento, você tem que estar o tempo todo do lado e auscultando e observando. E se por acaso não for possível, né, o parto normal, aí tiver uma indicação de cesariano. Então, Sim. a gente tenta, nesse momento, a gente vai falar a indicação, né? Por que vai ter que ser cesariano, né? E o que significa? O que a gente pode fazer nesse momento para poder tentar, né, suavizar um pouco o momento, né? A pessoa espera o parto normal, ele de repente vai ter que ser cesariana, não tem jeito, não tem como voltar. Então, a gente tenta humanizar essa cesariana, manter um ambiente mais acolhedor, né? Uma música, diminuição de luz, né? O ar ambiente, né? Evitar ar-condicionado, né? Na hora do nascimento, pedir o anestesista para baixar o campo para poder o casal ver, tanto a mãe quanto o pai tá vendo o bebê nascer, retirada lenta do bebê, né? Aí os mesmos procedimentos, mas na cesariana, né? E deixar as mãos da mulher livres para ela poder ter o mais cedo possível, depois que o neném nasce, é avaliado ali mesmo pelo pediatra, clampa o cordão e já vai mesmo ficar com ela, mesmo acontecendo a cesariana. Entendeu? A gente tem o que a gente chama de cesariana humanizada, né? Então, o mais rápido que ela puder estar com o filho, né? Vamos fazer contato pele a pele com o filho mesmo, ela estando sendo submetida a uma cirurgia, porque cesariana é uma cirurgia, né? O importante nessa evolução da obstetrícia é que hoje todas as maternidades de Belo Horizonte
mesmo no parto cesáreo, o bebê não é separado da mãe em momento algum, né? Às vezes, Uhum. eu também sou da época que existia berçário e muitas vezes a mãe ficava horas, né? Assim, demorava horas para ver o, o bebê, né? Só o bebê nascia, o pediatra Comia no outro dia, dormia no berçário. que a mãe só ia ver o bebê 12 horas depois, era uma coisa assim. E também houve uma evolução que algumas questões, né, são da saúde pública a nível de ministério, essa questão do acompanhante, do marido, né? Hoje mesmo o marido perguntou, eu posso acompanhar? Eu sempre falei, ó, não só pode, como deve, né? Não é, E é lei, né? A gestante ela é garantida por lei, a lei do acompanhante de 2005. Então, é, ela tem esse direito do acompanhante de livre escolha. Não tem que ser necessariamente o pai do bebê, porque às vezes o pai não está presente, está viajando. Ela, mesmo ele não estando presente, ela tem direito de um acompanhante de livre escolha dele. foi uma... Mesmo agora na pandemia. Exato. Entendeu? A Mesmo, gente, né, no momento que a gente está vivendo. eu queria que você falasse, eu acho que a gente já falou bastante, né, nesse momento, Uhum. você pudesse falar sobre o momento da pandemia e o parto. Algumas coisas tiveram que ser modificadas para a segurança tanto das gestantes, dos bebês, do acompanhante e das equipes de saúde das maternidades, né? Então, algumas coisas foram modificadas nesses passos aí, a gente fala do parto adequado, né? Nas regras, nas orientações para ter o parto adequado. Hoje, antes as gestantes podiam estar visitando a maternidade, né, para poder escolher as maternidades. Aí hoje não está podendo mais fazer a visita física, a visita agora é virtual, entendeu? A maioria das maternidades já estão oferecendo essa visita virtual, né, para poder estar conhecendo o ambiente através online, né, visita online, né? E isso é muito importante, porque é ela escolheu o local do parto, porque ali é onde ela vai se sentir mais à vontade, né? Na gestante, atualmente, se a gestante tiver a infecção pelo coronavírus durante a gestação, isso não é indicação de interrupção da gravidez. Desde que ela tenha, porque ela é grupo de risco, mas a maioria evolui como uma mulher adulta, entendeu? Como de menor risco. Vai ter as sintomatologias e ter sintomas mais leves, a grande maioria. No caso das gestantes sabidamente portadoras, né, infectadas pelo coronavírus e que já estão na hora do parto, já estão em trabalho de parto, né? Não dá tempo, porque o ideal é ela passar se for sintomas leves, ela pode passar pela infecção durante a gravidez e isso não de forma alguma indica interrupção da gravidez. O coronavírus, ele não é um indicativo de interrupção de gravidez, a não ser que que seja um caso grave, né? Que Grave. evolua para quadros graves. Aí Felizmente, não é tem a indicação. maioria, né? Então, a grande maioria não. A grande maioria passa pela infecção na gravidez, sem problemas, entendeu? Agora, se essa infecção ocorre se ela está com a infecção na hora do parto, entendeu? O que é isso? O que está sendo preconizado hoje em dia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia? Preconiza-se que a gestante sabidamente portadora do vírus da Covid-19, se ela sabe que tem o vírus, ela seja encaminhada para uma maternidade de maior complexidade, de referência, que tenha um serviço de alto risco, entendeu? Que vá poder atendê-la caso ela descompense nesse trabalho de parto. O simples fato dela estar infectada não é indicação de cesariana, não. Ela pode ter o parto normal, porque, igual eu já falei anteriormente, a maioria tem sintomas leves, né? Mas, sabidamente infectada, na hora do parto, aí
o ideal é que a recomendação é que ela seja referenciada a uma maternidade com maior nível de complexidade, tá? A via de parto, igual eu acabei de falar, não tem que ser cesariana, a não ser nos casos graves, né? Que dá insuficiência respiratória, que ela não, né, não vai suportar o trabalho de parto, ou que dê outras complicações vasculares, né? Complicações que determinem uma interrupção imediata da gestação, né? A gente não tem muito poucos dados que comprovem que não há transmissão vertical, mas a maioria dos estudos ainda não fala em transmissão vertical. A transmissão vertical é quando a mãe gestante transfere o bebê dentro do útero, transfere o vírus para o bebê. A maioria não tem casos, não tem muitos casos, não tem casos relatados de transmissão vertical. Os estudos, eles demonstram que o vírus também não está presente no leite materno. Então, a gestante ela não vai ter problema no aleitamento materno. As restrições que estão tendo atualmente, né, nessa época de pandemia, é com relação ao acompanhante. Então, geralmente, todas as maternidades estão adotando que seja o direito de um acompanhante só, né, durante todo o período de internação. Não pode trocar o acompanhante, entendeu? Então, restringindo a entrada também de fotógrafos, doulas. Algumas maternidades já flexibilizaram isso, outras não. Então, vai depender muito do momento. Enquanto a gente estiver vivendo a pandemia, né, vai ser um acompanhante só. Restrição de visitas, não está tendo, né? As visitas estão restritas, né? Praticamente não pode ter visita, né? Se a gestante, sabidamente, né, portadora do vírus da Covid, no momento do trabalho de parto, ela precisar de uma indução do trabalho de parto, ela pode ser, se ela tiver com sintomas leves ou assintomática, ela pode ser submetida à indução do trabalho de parto, tá? Durante o trabalho de parto, tem que ter uma vigilância maior, um monitoramento, porque ela pode ter uma descompensação, principalmente respiratória, né? Ciência respiratória. Então, ela tem que ser feita uma monitoração tanto materna quanto do bebê, uma ausculta fetal mais intermitente, mais frequente, né? Ela pode ser submetida à analgesia, entendeu? Deve, né? Caso ela opte pela analgesia, tá? O parto vaginal, pode ocorrer o parto vaginal sem problemas. E o que mudou também é que, né, na hora do nascimento, não pode ter mais aquele contato pele a pele nas gestantes positivas, entendeu? Porque transmite para o recém-nascido, né? Nasce, que a gente coloca em cima do abdômen, em cima do tórax da gestante, para fazer aquele primeiro contato. Aí, realmente, isso está proscrito pelas recomendações, entendeu? O RN ele é avaliado, secado, aquecido e para ele e para a mãe, ele tem que tomar um banho, a mãe também depois um banho também, entendeu? Mas depois é permitido o aleitamento materno sem problemas, né? Na hora do aleitamento, antes e depois, no intervalo das mamadas, antes e depois, tem que ser feita a higienização das mãos, das mamas e a lactante, né? No caso, a mãe, ela tem que estar usando máscaras, entendeu? Até o período que a gente fala que é o período de 14 dias, né? Que é o que completa de 14 dias, até depois disso. Mas é permitido o alojamento conjunto, o bebê não fica em berçário, tá? Ele não fica separado, ele fica no mesmo quarto da mãe, entendeu? O berço fica mais distante e com esses cuidados na hora da amamentação, tá? Então, são essas as mudanças assim que foram, né, recomendadas pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia para a proteção do recém-nascido. Essa questão do isolamento social, né, mudou a nossa vida, né? Uhum. A gente nunca podia imaginar, porque o momento da gravidez é um momento, eu sempre falo que o nascimento de um bebê não é só o nascimento de um bebê, né? O nascimento de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, de uma tia, de um tio, de uma família.
Então, isso, infelizmente, a gente não está podendo viver, né? Eu sinto assim, minha filha está grávida, né? A Lara, e a minha mulher, que é uma pessoa extremamente maternal, queria estar lá junto dela o tempo todo, e a gente está tendo essa limitação, mas eu acho que é uma limitação que é de todos, né? E a nossa vida não é o normal. E eu nem sei se nós vamos voltar a ter esse normal, né? A expectativa da vacina aí é uma esperança, mas nesse momento nós estamos vivendo de uma forma muito difícil, mas a Mas gente estamos adaptando. é, Temos que adaptar para poder e pensa não perder o momento. o melhor dessa história para as mulheres, as grávidas que estão tendo um filho, que é a maior bênção, né, de Deus, o nascimento de um bebê, é um momento muito especial da nossa vida. Então a gente tem que pensar dessa forma, né? E Fica. muitas coisas difíceis acontecendo esse ano, né? O ano está meio estranho, e mas é aguardar que é o tempo que nós vamos ter resposta para essa pandemia, que muitas coisas nós ainda não sabemos. É. Mas é É, isso. e o bom, pelo menos, é que a gente tenha a nosso favor a tecnologia. Então, assim, os passos que eu tenho participado, o pessoal já, a família participa online, entendeu? Se não é nem nada, já faz uma videochamada. Então, assim, Exatamente. então, é, tem a participação, né? Porque se não fosse numa época que a gente de avanço tecnológico, que é o que a gente está vivendo, a gente não poderia estar fazendo essa live e É, não poderia, e ninguém poderia estar participando, né? Desse momento, que é o momento do nascimento de um filho, eu né? achei, Família. foi bom essa lembrança, Alessandro. Eu achei a coisa mais bacana do mundo quando começou o celular, sabe? Eu fiz o parto de uma grávida que a família dela era de Vitória. Aí ela ligou lá da sala de parto na maternidade de Santa Fé para os pais dela em Vitória. Eu falei, nossa, que coisa bacana, né? Era É, só a voz, né? E hoje a gente está podendo realmente jogar a família toda e ver o bebê, né? Isso que é talvez essa questão do contato visual, né? De poder fazer uma live. É é um interessante, alento. né? Eu falo que é um alento. Não é a mesma coisa, claro que É a não, mesma mas é coisa. um alento muito bom, né? Então é isso. Eu acho que eu queria É, agradecer, né? Tentamos esclarecer algumas coisas, muitas coisas eu falo que a gente não consegue falar tudo, mas é de falar um pouco sobre essa dúvida muito importante que é a hora do parto. Agradecer a presença da doutora Alessandra eu agradeço a sua. e a todos. Vamos Prazer essa conversa. E eu agradeço a todos que participaram, entraram exatamente e que estamos aí. prestigiaram, tá? Um grande abraço para vocês. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Tá? Tchau.